E agora nós vamos para a notícia que saiu agora há pouco lá no nosso site metrópolis.com, porque nós temos aí mais um inquérito, hein? A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para abertura de um terceiro inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Ele é suspeito de tráfico de influência. Na última quinta-feira, o ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar se o filho do presidente cometeu os crimes de tráfico de influência e corrupção passiva no Ministério da Saúde para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Agora, ele é suspeito de tráfico de influência no governo federal em favor de empresas parceiras dele. Eu quero chamar aqui os meus colegas Felipe Monteiro e Mano Ferreira para poder comentar. É mais um inquérito, é o terceiro inquérito envolvendo o filho do presidente Lula. Ele foi aberto, nós temos aqui a nossa repórter Luana Patriolino que traz pra gente então essa notícia. Felipe Monteiro, surpresa? Não, surpresa nenhuma, Marília. Pelo contrário, né? É normal, infelizmente, se vê no Brasil essas pessoas exercerem tráfico de influência, né? E é mais grave ainda quando o assunto é o Lulinha, né? O Lulinha, é bom lembrar, tem um inquérito que investiga o INSS, que também investiga ele, né? Teve um inquérito aberto na quinta-feira, né, que investiga eventual tráfico de influência dele dentro do Ministério da Saúde, né, em prol das empresas de cannabis, né? E agora, ao que tudo indica, é o terceiro inquérito aberto com ele que investiga se ele advogou, né, no sentido do lobby, né, para essas empresas perante o governo federal, né, para outras empresas para o governo federal. Então, aí tem um ponto que me incomoda, Marília. O Lula veio a público falar do filho dele e falou que o filho dele deveria, né, ser tratado como uma pessoa comum, né? De fato, sobre o aspecto da justiça, claro, né, a justiça não pode ver cor, não pode ver de quem que ele é filho, mas sobre o aspecto, né, da relação dele com o pai dele, né, é uma situação que tem que ser explicada assim, né? O Lulinha é filho do Lula, né? Claro que não dá para você ter o mesmo tratamento político, né, e público com a pessoa comum, né? O pai dele é presidente da República, né? Então ele tem que esclarecer essas questões, no modo de ver, para a sociedade, né? Fez uma defesa dessa empresa no governo federal, né? Fez lobby de forma irregular, ilícita, recebeu benefícios por conta disso, né? Tudo isso tem que ser explicado, né? Ele não é uma pessoa comum, né, sobre esse aspecto, né? Então essa é a grande questão, né? Mas infelizmente tanto o Lula quanto o Lulinha preferem ficar calado em relação a esse assunto, né? E deixar que a justiça carregue para longe e demore a tomar uma decisão para o povo esquecer. Infelizmente no Brasil, amanhã, semana seguinte, o povo esquece sobre esses assuntos todos, né? Qual a sua avaliação, Mano Ferreira, sobre mais um inquérito, né? Ali nós temos 3 inquéritos com Lulinha, né? Temos a do INSS, temos a do tráfico de influência dentro do Ministério da Saúde. Agora, esse terceiro é sobre o tráfico de influência dentro do governo federal. O do Ministério da Saúde é porque ele estaria usando ali o fato de ser filho do presidente da República para poder facilitar ali a entrada de cannabis medicinal dentro do Ministério da Saúde. Sua avaliação, então, sobre essa terceira abertura de inquérito contra Lulinha? Não surpreende, Marília. Infelizmente, a gente se acostumou a ver no Brasil, sobretudo sob a liderança do presidente Lula, uma normalização dessas relações promíscuas de tráfico de influência por parte de pessoas muito influentes e próximas ao poder, que acabam atuando para interesses privados, trazendo a conexão de pessoas junto ao próprio presidente da República. Não podemos esquecer que Lula não achou anormal receber fora da própria agenda oficial Daniel Vorcaro, banqueiro mafioso, no Palácio do Planalto. Levado a ele por quem? Por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda mais longevo da história do Brasil. Esse é o tipo de prática, de conduta que foi normalizado do ponto de vista de comportamento no Brasil ao longo das últimas décadas e que é algo que abre completamente as portas para a corrupção dentro da máquina pública. É o tipo de cultura
que normaliza o patrimonialismo, a mistura entre interesse privado e atuação do agente público. Isso é algo que, na prática, torna o Estado brasileiro, inclusive, vulnerável à infiltração do crime organizado nas suas estruturas de funcionamento. Porque a gente vai normalizando, tudo vira, não, mas era só um café, era só uma consultoria, e daí que é uma consultoria muito acima da média de mercado, é mais um contrato de advocacia ou de consultoria política. Tudo isso foi, ao longo do tempo, normalizado. E a gente acabou assistindo a boa parte da população entrar numa lógica de torcida de futebol que olha para esses casos e pensa, quando é do time adversário, é um absurdo. Quando é do meu time, não é nada demais. E aí a gente vai, ano após ano, assistindo a novos escândalos que têm o mesmo modus operandi. Uma pessoa próxima do poder que diz, mas coitado, ele não pode ser um trabalhador esforçado da iniciativa privada, com dinheiro privado, fazendo benefícios por meio da máquina pública só porque é filho do presidente ou só porque é amigo do presidente não pode fazer isso. Que coitados, eles são grandes injustiçados porque tem todo o escrutínio público quando são pegos fazendo favorecimento de agentes privados. Isso é o tipo de coisa que precisa mudar na nossa cultura política, independentemente de torcida e de lados na polarização, se a gente quiser um dia ter a chance de ser um país em que a lei seja igual para todos. Para a lei ser igual para todos, nós precisamos ter parâmetros éticos mínimos por quem exerce cargo público e por quem está próximo do poder. Parente de político tem que ter um comportamento mais rigoroso de um ponto de vista de conexões, de quem ele traz para o círculo da sua família, porque há tráfico de influência de forma sistemática no Brasil. A gente tem que parar de normalizar isso e fazer com que o debate volte a ter um mínimo de parâmetro ético na discussão, porque parece que a gente avacalhou nos últimos anos e está longe de ter, no debate eleitoral, quem traga o mínimo de parâmetro ético para uma situação como essa. Mais uma vez, mais um escândalo que veremos a tentativa de normalização por parte dos principais agentes da política brasileira. É isso, e nós conversamos com a defesa de Lulinha na figura aqui do doutor, que é advogado, o Marco Aurélio de Carvalho. Ele falou pra gente, já vamos trazer o outro lado aí também, Polícia Federal pediu, e agora então vamos trazer aqui o que ele fala pra gente, Ele disse que é tudo questão política. Ele faz uma comparação voltada aí com a Lava Jato e que o objetivo desse pedido de abertura, desse terceiro inquérito, o objetivo é interferir com as eleições de 2026 e ele chamou de melhor de três, porque não acharam nada antes e vão tentar mais uma vez. Na última sexta-feira, conversamos também com outro advogado de Lulinha, o Guilherme Sugimori, e ele trouxe pra gente que estava tendo uma pesca predatória por provas por conta dessas aberturas de inquéritos voltados aí ao filho do presidente Lula e que um dos objetivos dessas aberturas de inquérito estava ali, de fato, em interferir nas eleições de 2026, já que o pai de Fábio Luiz, o presidente Lula, vai tentar aí a reeleição, tentar o quarto mandato à presidência da República. Gostaria de ouvir o Felipe Monteiro a respeito, então, dessa nota, dessa fala da defesa de Lulinha. Uma das partes que mais me chamaram a atenção é que ele chamou de melhor de três, por conta dos 3 inquéritos que não acharam nada antes e vão tentar mais uma vez. Felipe Monteiro. É um esclarecimento do Marco Aurélio Carvalho, que não explica a situação do Lulinha, não explica se de fato ele tem alguma relação no Poder Executivo Federal, relação essa benéfica a ele por meio de tráfico de influência, Então não explica nada. É uma retórica, no modo de ver, vazia, É bom lembrar o seguinte, Marília, esse argumento não faz sentido porque são 3 inquéritos com objeto diferente. O primeiro inquérito diz respeito à relação do Lulinha com a Roberta Luxinger,
que era sócio do Careca do INSS, né, para ver se ele recebeu algum tipo de vantagens, né, nesses dinheiros que foram roubados dos aposentados e pensionistas. O segundo inquérito diz respeito à influência que ele teria exercido no Ministério da Saúde em nome de uma empresa de cannabis, né, a pedido da Roberta Muxinger. Ou seja, são objetos completamente diferentes, né? Aí tem o terceiro inquérito agora, de uma forma mais ampla, que investiga, né, a relação do Lulinha nos vários departamentos do governo federal para fazer lobby de diversas empresas, né? Ou seja, na minha opinião, esse tipo de manifestação é legítima, claro, não vou aqui criminalizar a advocacia, né? O advogado ele tem o direito, né? Ele tem a prerrogativa de usar todo tipo de armas, né, para defender o seu cliente, mas não explica a situação do Lulinha de forma alguma. Ele deveria explicar, né, se de fato o Lula tem ou não tem relação com essas empresas e ajudou essas empresas no governo federal. Isso ele não fez. A gente dá continuidade ao nosso debate. Você que está nos acompanhando pela TV, vamos para um rápido intervalo. Continuamos no nosso canal do YouTube. Eu vou trazer só mais uma atualização, Mano, antes de passar a palavra para você, porque tivemos atualização da nossa matéria que foi publicada no site metrópolis.com, matéria ali da reportagem da Luana Patrolino. Ela traz pra gente que o Fábio Luiz, ele é suspeito de tráfico de influência em favor de empresas parceiras dele. Traz aí que a empresa ela estaria atuando na área de tecnologia com contratos do valor de mais de 55 milhões de reais com o governo federal em vigência e que ele teria usado o nome do presidente Lula, presidente da República, para viabilizar negócios e investimentos. Aqui ela traz também a nota da defesa que foi procurada e disse que é inadmissível que uma instituição tão importante como a Polícia Federal preste esse tipo de desserviço. Quero reconhecer ao que diz aqui o Marco Aurélio Carvalho, que o diretor da Polícia Federal tem nosso respeito. Ele tem fortalecido a independência e a autonomia da Polícia Federal, mas alguns setores estão usando isso de maneira desnecessária. Complementa dizendo que, ao que parece, esses setores estão promovendo uma pesca probatória, assim como disse na última sexta-feira, que só teve precedentes na história do país na chamada Operação Lava Jato. Esses setores estão fazendo uma verdadeira caçada contra o Fábio, que carrega o peso do sobrenome. Se ele não fosse o filho do presidente Lula, esse inquérito jamais teria sido instaurado e os anteriores teriam sido arquivados, é o que diz a defesa de Fábio Luiz Lula da Silva sobre esse terceiro inquérito que a Polícia Federal pede abertura lá no Supremo Tribunal Federal. A gente está atualizando também o nosso site do STF, porque deve vir uma resposta logo mais sobre essa abertura ou não de mais um inquérito contra o filho do presidente Lula. Mano, na última semana, quando tivemos ali a primeira notícia do inquérito sobre o tráfico de influência no Ministério da Saúde, o presidente Lula, em um podcast, disse que se o filho dele fosse culpado, ele iria responder, que ele voltaria da Espanha, porque é importante trazer que o filho do presidente Lula não mora aqui no Brasil, ele está lá na Espanha, mora lá, mas o presidente Lula disse que se ele tiver culpa, ele vai vir e que ele não vai usar do seu cargo de presidente para proteger o filho. Nesse terceiro inquérito que a gente vê ali, mais uma vez, de acordo com a Polícia Federal, Fábio Luiz teria utilizado ali o cargo do pai, que nada mais é que o presidente da República, para poder viabilizar ali contratos de empresas ligadas a ele. Você acredita de fato que o presidente Lula não deva contribuir e não deve interferir nessas investigações, mano? Sabe o que é irônico, Marília? É que o Fábio Luiz, o Lulinha, diz que não usa o cargo do pai nas suas atividades empresariais, mas está usando explicitamente na sua defesa judicial. Ao utilizar a tese de que tudo não passa de uma grande perseguição política contra o seu pai, Lulinha, mais uma vez, usa a posição política de poder que o seu pai ocupa como um escudo para as suas explicações necessárias. Na prática, se o presidente Lula efetivamente não deseja utilizar o seu cargo para proteger o seu filho, ele tinha a obrigação moral de desautorizar o uso por parte do seu filho do cargo dele como estratégia de defesa.
Se Lula não coloca a presidência da República em prol do interesse do seu filho, então não autorize que o seu filho diga que o que ele precisa responder na justiça, ele só precisa responder por ser filho do presidente da República. Ele está usando a presidência da República como estratégia retórica de defesa, para fugir do tema. Se fosse uma redação do Enem, ele tiraria 0, porque no lugar de responder às indagações da Polícia Federal, ele tenta contaminar o interlocutor, ele tenta deslegitimar a acusação por quem acusa, só que quem acusa é a polícia, no caso, quem investiga é a Polícia Federal do Brasil. É um contorcionismo retórico insustentável, até porque, em última instância, quem faz a gestão da Polícia Federal do Brasil é o governo do Brasil, presidido nesse momento pelo pai dele. Que tipo de perseguição política é essa que pode ser feita por uma instituição que está gerida, em última instância, pelo próprio pai dele? É o tipo de retórica que não se sustenta, que joga para a torcida na esperança de que a polarização continue cegando o país, fazendo com que, na prática, metade das pessoas condenem de antemão e outra metade absolva de antemão. E aí se possa navegar com metade da opinião pública a favor, buscando assim um escudo para a impunidade. Isso não pode continuar dessa forma. Todos aqueles que têm investigação corrente pela Polícia Federal deveriam prestar explicações no mérito das investigações e não com diversionismo, buscando se colocar no lugar de vítima de uma grande perseguição política. Coitados desses poderosos e desses parentes de poderosos, são sempre vítimas das circunstâncias. Vamos acompanhar, né, Mano e Felipe, o que vai ser de mais esse inquérito, se de fato o Supremo Tribunal Federal, ali na figura do ministro André Mendonça, vai atender a esse pedido da Polícia Federal. Importante a gente trazer, né, que quando tem a abertura desse terceiro inquérito, o que ele faz, né? Ele vai deixar ali que a Polícia Federal investigue. Então a gente vai ver operações de busca e apreensão, pode ter também mandados de prisão, assim como a gente vê nessas outras operações, como do INSS e do Banco Master. Vamos acompanhar qualquer atualização, você que está conosco aqui na TV e também no YouTube, você vai encontrar atualização no nosso site metrópolis.com, mas também aqui durante a nossa programação. Mas vamos falar ainda de eleição, que